sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Oi, Ana. Oi, Heloísa. Vai mandando o aviãozinho aí para eles entrarem. Pois foi do agrado de Deus que tudo ele tenha supremacia. Oi, Carol. Oiê. Oi, Paty. Oi, Lohane. Vamos entrando, já já a gente começa, esperar só um pouquinho. Boa tarde, Paty. Oi, Maila. Ok. Estamos na hora, hein? Também tô com saudade, gente. Oi, Cat. Catiúce, seja bem-vinda aqui. Então, vamos lá, meninas. Para você que está entrando agora, deixa eu tirar aqui a música. Esse encontro nós temos todas as quartas-feiras, 16 horas. Oi, Mana. Seja bem-vinda aqui. E nós estamos lendo o livro de Colossenses. A gente lê o livro de Colossenses e faz uma leitura também de reflexões voltada para as mulheres, tá? Então, para você que está chegando agora, eu vou fazer aqui um breve resumão, tá? De onde nós estamos, do que nós já conversamos. Para você, então, que está chegando agora aqui no Instagram do Ministério Vibe Mulher, eu vou te atualizar do que nós já conversamos nos breves encontros que já tivemos. Afinal, a proposta desse momento aqui é que tem a duração de 1 hora do recreio. Então, é rapidinho, é no máximo 20 minutos. Sabe aquela tristezinha que dava quando você estava na hora do recreio e tocava aquele sinal super alto e você, eu já tenho que voltar para a sala de aula? É mais ou menos esse sentimento que eu quero que você tenha. Aquela vontade de ficar mais um pouquinho. E aí, se você ficar com essa vontade, quem sabe você volta na próxima quarta-feira, não é mesmo? Então, a proposta da nossa primeira série aqui é lermos o livro de Colossenses juntas e compartilhar os devocionais escritos baseados no estudo deste livro, com reflexões voltadas ao universo feminino. No primeiro dia, fizemos um apanhado geral das circunstâncias em que essa carta foi escrita e o seu objetivo central. Concluímos que Paulo se encontrava preso e recebia notícias por Epáfras, um amado cooperador e fiel ministro de Cristo. Naquele momento, havia uma heresia circulando e que ameaçava infiltrar-se no meio da igreja. Para combater essas heresias, Paulo encontra a melhor arma, que é a proclamação da pessoa e da obra de Jesus. De acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, em um artigo escrito para o blog Voltemos ao Evangelho, inclusive é uma indicação para que vocês acompanhem, intitulado A Pessoa e a Obra de Cristo, o tema central dessa carta é a suficiência de Cristo para a vida e salvação. No segundo encontro, já iniciamos a leitura do capítulo 1 de Colossenses, dos versos de 1 a 14.
onde vimos que uma mulher, segundo Colossenses, tem a sua identidade baseada numa vida digna. Sua identidade está baseada na verdade de que Deus a escolheu, Deus a separou, Deus a amou, Deus a perdoou e por causa da graça de Cristo temos segurança. A mulher, segundo Colossenses, é segura, pois a segurança vem do pleno conhecimento de Deus. É perseverante, é paciente, com alegria e dá graças ao Pai, pois sabe de quem é filha. A mulher, segundo Colossenses, ela sabe qual é o seu lugar, sabe o seu papel no reino e é incansável intercessora por seu lar. No terceiro encontro, vimos que uma mulher, segundo Colossenses, reconhece a supremacia de Cristo, que é essa música que nós estávamos ouvindo. Ela reconhece a supremacia de Cristo na obra da criação, na obra da redenção, na obra da ressurreição e na obra da reconciliação que foi feita com Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo. No quarto encontro, vimos que uma mulher, segundo Colossenses, é firme, com raízes profundas, firmadas em um relacionamento com Cristo. Relacionamento esse que vai mais além do que conhecer a Cristo ou de uma rotina religiosa institucional com poucos ou muitos afazeres. Conhecê-lo requer alimentar-se de sua palavra, obedecendo-a e vivendo. Nossas raízes precisam se nutrir nesse relacionamento. E nesse nutrir-se que precisa ser diário, somos impulsionadas ao crescimento e amadurecimento espiritual. Isso nos dará condições de suportar as adversidades que, por certo, enfrentaremos em nossa jornada. E hoje veremos que uma mulher, segundo Colossenses, ela não ama regras. E agora eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, porque nós leremos a Bíblia. O nosso compromisso aqui é lermos esse livro inteiro juntas. Então hoje nós vamos ler capítulo 2, dos versos de 6 ao 23. Então vamos lá. Livres do legalismo por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizadas e edificadas nele, firmadas na fé, como foram ensinadas, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém as escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou, olha que linda essa parte, gente, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça,
a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém por essa leitura da palavra de Deus. E agora eu vou deixar com vocês uma breve reflexão a respeito desse texto que nós lemos. E essa reflexão é baseada no verso 23 de Colossenses 2. Vou reforçar o verso. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Regras certamente são importantes para a boa convivência entre pessoas e o partilhar do mesmo espaço ou algum grupo social. Certamente, na sua casa possui algumas regras. A justiça de Deus também possui regras. A primeira, a principal e permanente, por exemplo, é a integral obediência à vontade de Deus. Essa é uma regra muito clara do nosso Deus. O problema acontece quando nos tornamos escravizadas às regras e aos padrões. Iniciamos em nossa jornada cristã a praticar o pecado do legalismo. Alguns exemplos podem te ajudar a verificar pensamentos legalistas. Então, aqui vai alguns para te ajudar a fazer uma visita aí na sua mente e no seu coração. Ai, fico tão feliz porque eu não sou igual a fulana. Pensamento legalista. Ai, se eu não ler minha Bíblia hoje, quer dizer que eu não sou uma convertida, quer dizer que eu não amo ao Senhor. Pensamento de uma legalista. Você às vezes olha alguma criança com um comportamento ruim e você diz, meu filho jamais faria o que o filho dela faz. Isso é um comportamento legalista. Temos a tendência pecaminosa de adicionar regras ao padrão da justiça divina. A palavra de Deus chama isso de legalismo. Na Bíblia, vemos o exemplo dos fariseus, que na ânsia de obedecer às leis, criaram leis e a departamentalizaram. Algumas deveriam ser seguidas rigorosamente e outras eram opcionais, de acordo com o interesse particular de cada um. Hoje, também temos muitos legalistas. E algo o atual possui de semelhante aos antigos. Ambos são orgulhosos de si mesmos e menosprezam os que não são tão espirituais assim, de acordo com os padrões deles. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O legalismo é um exemplo de como não confiar em Deus. O legalismo é expresso de várias maneiras diferentes. Uma delas, por exemplo, é nós acharmos que nossas ações devem ganhar o favor de Deus. Muitas vezes podemos simular uma religiosidade falsa. E isso faz com que hajamos baseadas apenas nas nossas forças, sem considerar a palavra de Deus ou a ação do Espírito Santo. Sendo assim, cuidado com o fazer para Deus. O legalismo, minha querida irmã, ataca a graça. E é a graça que deve promover a nossa obediência a Deus. Tem uma frase da Martha Peace, no livro Mulheres em Apuros, que diz assim: a graça é uma licença para servir, não uma licença para pecar. Eu vou repetir a frase. A graça é uma licença para servir e não uma licença para pecar. O legalismo é o que você pensa sobre o que você e os outros fazem. O coração da legalista está escravizado a um sistema de espiritualidade pecaminoso. Hoje, minha querida amiga, quero que você entenda que as Escrituras condenam firmemente aqueles que possuem uma religião externa,
falsa e cujo coração está distante de Deus. Faça uma autoanálise nesse momento. Verifique se você tem sido uma legalista. Caso diga sim, busque ajuda para conhecer mais sobre o Evangelho da Graça. Procure uma amiga, uma irmã em Cristo mais experiente, que possa te ensinar os fundamentos, as doutrinas bíblicas, que vão alicerçar o seu conhecimento a respeito de Deus. Mas se você, ao contrário, não é, mas conhece uma irmã que seja, não condene a sua irmã mais fraca. Ame-a, ajude-a a compreender a liberdade que está em Cristo. Esse devocional foi escrito por mim e para memorizar, uma sugestão, né? Eu vou deixar Colossenses 2, versículo 8, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e os princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Que a nossa fé esteja firmada em Cristo, Ele que tem a supremacia sobre as nossas vidas. Quero agradecer a todas vocês que entraram, que ficaram, a Elaine que chegou agorinha, né? A Kalili Modas também, obrigada, Carol, Lohane, Valdésia, que eu não tinha falado. Que Deus abençoe vocês. Agora eu gostaria de encerrar, a gente já caminhando, né, para encerrar o nosso encontro, nossa hora do Eu Creio, com uma oração. Feche os seus olhos neste momento, onde você estiver. Talvez você está no trânsito, eu vou entender que você não pode fechar os olhos, mas esteja com sua mente em oração, ok? Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deixou o teu Santo Espírito, ó Pai, que nos incomoda a conhecer mais a teu respeito. Nós somos gratas também porque o Senhor nos deixou a sua palavra, que é a Bíblia, e nela nós podemos encontrar o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que salva, aquele evangelho que redime, aquele evangelho, ó Pai, que conserta padrões, que transforma caráter, ó Pai. Nós cremos nesse evangelho poderoso. E nós te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos ilumine. Se uma de nós, ó Pai, qualquer uma, eu mesma, ó Pai, eu reconheço que preciso da tua misericórdia. Se nós temos ainda, ó Pai, algum traço de legalismo, que o Senhor possa nos incomodar, que nós possamos lançar sobre o Senhor essa dificuldade, que teu Santo Espírito nos transforme o nosso caráter e que nós sejamos servas fiéis do Senhor. Essa é a nossa oração, clamando por proteção, clamando, ó Pai, por segurança na palavra. É isso que peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Posso ler um amém aqui embaixo? Ah, entrou a Raquel. Seja bem-vinda, Raquel, Eliana. Que bom que vocês entraram um pouquinho. E eu vou deixar aqui para vocês essa música, para a gente ir caminhando e meditando na palavra do Senhor. Oi, Gi! Que bom que você entrou. Quero pão de mel. O meu já acabou. Fabrício, obrigada. Fabrício é uma das nossas colaboradoras desse devocional. Beijos. Amém, Catiúcia. Obrigada por ter ficado. Que Deus te abençoe. Amém, maninha. Obrigada por ter ficado. Irmãzinho, entrou no finalzinho, mas que bom que você entrou. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.